Agora sim, a gente vai viajar no tempo nas primeiras transmissões de Copa do Mundo. E, na verdade, nem de transmissões, a gente está falando das primeiras realizações, né, de Copa do Mundo. Gente, Uruguai, 1930. Vamos tentar nos transportar, né, para essa década. 13 seleções participando da primeira Copa do Mundo. O francês Jules Rimet foi o responsável pela criação. A competição, em 1928, ele assumiu a presidência da Federação Internacional de Futebol da FIFA. Foi a primeira taça, inclusive, né, dos campeões do torneio, que levou o nome dele, inclusive, em homenagem. E tem um estudo, gente, que foi divulgado recentemente pelo Arquivo Público aqui de Vitória, né, de como que a gente cobria a Copa do Mundo e como as pessoas assistiam, né, às Copas do Mundo. A gente já tinha o rádio, né, mas tínhamos também o telégrafo, não tínhamos a televisão, e muito menos essas estratégias eletrônicas de hoje, né? Tudo na palma da mão, na internet, a tecnologia confirmando se foi gol, se foi impedimento, se foi falta e tudo mais. E aí a gente fez um desafio para o nosso já conhecido e querido historiador, Marcos Vinícius Santana. Vem contar essa história aqui com a gente. Marcos está aqui no estúdio, vestido de Brasil, porque essa torcida, eu falei que mais do que a gente está todo mundo de camiseta, tem energia do Brasil nisso, não tem, Marcos? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos amigos aqui do estúdio e todos que estão nos ouvindo, todos que estão na torcida. Eu costumo dizer que Copa do Mundo existe a torcida em todo o mundo, obviamente, mas da forma que a gente faz só tem aqui no Brasil. O churrasco, o pintar a rua, o sair do trabalho mais cedo é uma energia nossa, propriamente nossa, e a gente está aqui no estúdio representando justamente isso. A gente já amanhece com a camisa do Brasil. Eu acho que eu dormi com ela. Para dar sorte, mas hoje vai dar não, se Deus quiser. Marcos, hoje a gente tem, né, todas as tecnologias na palma da mão aqui, que a gente já consegue, inclusive, explicar. Foi uma das entrevistas que eu fiz aqui há alguns dias com o engenheiro nosso de transmissão, quem ouve o gol primeiro. Quem está no estádio, depois o rádio, depois a TV aberta, a TV fechada e, por último, quem está num canal de streaming. E a diferença é de segundos. E a gente ainda se incomoda com essa diferença de segundos. E eu fico imaginando em 1930, Marcos, como é que era isso? Você vê que loucura, né? Um dia desse eu estava vendo o jogo e eu me deparei com essa a diferença, o delay. Da coisa. Não é nem o delay, essa diferença da informação que a gente tem hoje, que eu tinha esquecido do jogo e o resultado do jogo chegou no celular, no relógio para mim, né? Então a gente vê hoje como que essa coisa tecnologia, como que a gente vive hoje. Eu vivi a Copa de 2006, que a gente tinha que esperar o replay do próximo programa que ia passar mais tarde depois do jogo, né? Então em pouquíssimo tempo a gente evoluiu de uma forma que realmente se fundiu com as nossas vidas, né? Como que a gente vive esse cotidiano. Mas vamos lá, para transmissões é legal a gente falar sobre além de Copa do Mundo, a questão da transmissão e do futebol, que é muito interessante a gente pensar isso, né? Você falou sobre a Copa do Mundo de 30, e essa Copa do Mundo mostra, por exemplo, como que os países vieram. Primeiro que para a candidatura daquela Copa tiveram vários países europeus, né? E o Uruguai acabou ganhando, muito em cima de prometer construir um estádio, que foi construído, o centenário, e alguns países da Europa se recusaram a vir, principalmente por causa da longa viagem. Aqueles que vieram de navio, vieram praticamente todos em um navio só. E demoravam 15 dias para chegar até a América do Sul. E aí o próprio Jules Rimet, como você citou, teve que fazer todo um trabalho diplomático para poder convencer os países europeus a virem para cá. Enfim, e aí a transmissão, Fernanda, é algo muito interessante, porque quando a gente pensa a transmissão de futebol, primeiro, se pensando no Vitória e Espírito Santo, é pensar que o futebol como esporte popular demorou um pouco para se tornar e ganhar toda essa fama que a gente tem. Primeiro, por causa da geografia da cidade. Aqui era muito forte o remo. As instituições de remo aqui, elas cumpriam um papel que ia para além da esportividade, era uma coisa social. Então, por exemplo, o Saldanha e o Álvares, aquilo ali fazia parte da identidade da pessoa. Os clubes sociais. Anterior a isso, nós tínhamos a disputa entre Peruás e Caramurus das irmandades religiosas. Então, aquilo ali tinha um cunho racial e social, né? Então, o futebol em Vitória, ele torna-se popular um pouco mais tarde. Então, quando a gente pega esse recorte, por exemplo, da década de 30, possivelmente essas transmissões vinham através de jornais, né? Esses jornais, alguns deles, e eu gosto muito de falar isso, Fernando, que é o seguinte: a minha avó, por exemplo, ela morava no Forte São João. Nasceu no Forte São João, ela tem 93 anos. Forte São João, ao centro de Vitória. Meu avô morava logo ali pertinho, no Kennedy. Aí você vai entender o que eu tô falando. Eles hoje de carro é 5 minutos, a pé era 15 minutos, mas se ela fosse pro centro de Vitória, ela falava que ela ia pra cidade.
Porque a concepção de cidade e urbanização que existia na época era só o que hoje a gente entende como centro histórico. Miolinho. Exatamente. E as pessoas iam para lá, às vezes quando não conseguia comprar o jornal, para ver nas paredes dos locais, as pessoas colocavam os locais mais movimentados, as notícias, e dentro disso estava a Copa do Mundo. Mas uma prática ainda mais interessante que eu gosto de dizer, que também nessa transmissão de futebol, quem conhece aqui Vitória, pensa ali a Jerônimo Monteiro, a Praça 8 e o prédio do Correios. Para quem não conhece, basicamente é uma grande avenida que a gente tem, que tem uma grande praça, e próximo a essa grande praça, acho que uns 50 metros, tem a sede dos Correios. Os Correios, para essa época, a gente fala ali da virada do século, primeira metade do século XX, o Correio tinha digamos, uma concorrente que era ingrata, porque era o Western Telegraph, e ela era de fora, né? Ela era uma empresa internacional. E os Correios demoravam bastante para fazer a entrega de telégrafo ou de carta. E as pessoas que preferiam algo mais rápido pagavam mais e iam na Western. As transmissões de futebol, e é muito interessante se pensar isso, que era feita da seguinte forma: não só a Copa do Mundo de 30 eu não encontrei registro sobre, mas eu encontrei registro de jogos nacionais, quando a seleção do Espírito Santo ia jogar fora do Brasil, mais ou menos dessa década, que possivelmente aconteceu da mesma forma, que era o seguinte: a notícia chegava de telégrafo na Western e o povo ficava concentrado na Praça 8. Uma pessoa era responsável por ir até a Western, ler o telégrafo e voltar para a Praça 8 para anunciar como que estava o resultado de 15 em 15 minutos. Então a transmissão era, você ficava 15 minutos esperando, a pessoa ia lá e falava, 0-0 ainda Brasil e Japão. Vamos usar o detalhe o exemplo do dia de hoje. Então a pessoa ia lá, 0-0 ainda. Ficava lá esperando, dava 15 minutos, ela voltava para ver o telegrama que vinha lá de onde estava sediado o jogo, estava acontecendo o jogo, enviado para cá, para a pessoa ter esse contato e saber como é que estava. Então quem estava na praça sabia do gol primeiro. Sabia. Não, quem estava na praça tinha que esperar. Que estava próximo ao Correio. Não, a pessoa ia na sede da Western, que era do lado do Correio. Aí ele ia lá e lia o telégrafo. E voltava para a praça, pegava o megafone e anunciava 1-0 Brasil. Então ficava todo mundo esperando, dava mais 15 minutos, ele ia lá, se não alterasse o placar não está alterado, 1-0 Brasil. Numa dessas teve um conto Ninguém morria de ansiedade, né? Imagina. E o curioso é que aconteceu um fato engraçado numa dessas, que existia, por exemplo, um campeonato, que era o Campeonato Brasileiro de Seleções. O Campeonato Brasileiro hoje, cada estado reunia os melhores jogadores e fazia sua seleção. E numa dessas o Espírito Santo foi jogar com os cariocas. A Praça 8 ficou lotada. Isso década de 30, 40, lotada. E um determinado camarada, que eu não vou dizer o nome porque eu tenho medo de ter algum parente vivo, ele ficou responsável por ver esse resultado. Ele veio e falou, Espírito Santo fez um gol. Todo mundo comemorou, não sei o quê, todo mundo comemorando. E ele ia lá no telégrafo, voltava e não dava notícia nenhuma. O povo achou que o jogo estava 1-0. Pessoal, fim de jogo, todo mundo comemorou, ele 5-1 pros cariocas. Aí todo mundo correu atrás dele para poder espancá-lo, porque e isso mostra como que era de fato essa coisa da transmissão, né? O controle também, né? E como que o futebol rapidamente tornou-se popular. Passou essa coisa do telégrafo, do jornal, que era muito comum, a gente chega à era do rádio. O rádio, gente, ele já era popular, né? Já existia aí desde o começo do século XX, mas o que não existia era a transmissão. O futebol, para se colocar como algo realmente, digamos, popular, a ponto de ter uma transmissão de rádio, demorou um pouco. Para vocês terem uma relação cronológica, o primeiro título do Brasil que mostrou de fato uma união entre o brasileiro como uma grande seleção, uma união nacional, aconteceu só em 1919. Então tem uma diferença, né? Um espaço de tempo curioso. E aí o rádio começa a entrar, né? O rádio começa a se popularizar. E eu trouxe aqui um relato, Recordações do Futebol de Vitória, do Roberto Mazzini, que ele narra como é que foi uma transmissão de rádio em um jogo sul-americano. É porque a gente não encontra relatos especificamente de Copa, mas de campeonatos similares a gente consegue para ter, né, uma noção. Ó, um longínquo... Gente, Roberto Mazzini, Recordações do Futebol de Vitória. Um chutador fantástico, cena 1. Um longínquo campeonato sul-americano nos anos 40. Jogo noturno, Brasil versus Uruguai, ouvido num rádio em formato de altar gótico.
Local, um boteco na Rivegalche de Jucutuquara, que ficava na margem direita da vala. Então hoje, margem direita da vala, gente, para quem tá indo... É o canal. Isso, não, para quem tá indo pro centro de Vitória, está em Jucutuquara, é a Paulino Miller. Ok. Só que do lado direito, onde tá hoje o bar Copa 70, etc. Chão de terra batida, esse lado não era calçado, chão de terra batida por onde passavam carroças e era uma espécie de setor boêmio com seus bêbados juramentados, suas quitandas de banana e bancas de jogo do bicho. No outro lado, o lado nobre, ficava a igreja de São Sebastião, que está lá até hoje, né? E os melhores estabelecimentos comerciais do bairro, e passavam os bondes e os automóveis. Pois bem, era nesse botequim que eu assistia, muito atento ao jogo entre brasileiros e uruguaios. Chovia bastante, poças de lama se formavam na rua. E, por causa do mau tempo, a estática no rádio mal nos deixava ouvir a narrativa do locutor. Imagina. Olha isso, a dificuldade era até para ouvir. Jogo empatado, a certa altura é marcada uma falta nas proximidades da área uruguaia em favor da seleção brasileira. Vai bater a penalidade um jogador de nome Jair da Rosa Pinto, o Jajá de Barra Mansa, segundo a descrição exuberante do Cozy. Cozy era o narrador. Acredito que o Jair tenha sido o primeiro no rol dos brasileiros que se celebrizaram na cobrança de falta e faziam gols de bola parada. É o grande iniciador da dinastia em que se destacavam Rivelino, Branco, Lelé do Vasco e alguns outros. Naquele jogo, o Jair, cobrando essa falta, fez o gol e a vitória do selecionado brasileiro. Então ele pela rádio, na rua, ele conseguiu ouvir esse sul-americano da década de 40. E o rádio é muito interessante porque... É o imaginário, né? É o imaginário. Você mexe com o imaginário, como a pessoa precisava imaginar o jogo, e como que aquilo estava acontecendo. E o interessante do rádio também... E como é que desculpa te interromper, como é que a narração, ela tinha que ser espetacular, porque ela era a nossa alma lá dentro do estádio. Né? Justamente por lidar com a imaginação e prender aquele espectador, o ouvinte, perdão, né? Era uma narração muito mais espetacular. De você, a bola tá no meio de campo e você faz toda aquela encenação para imaginar. Exatamente. E muitos brasileiros, e aí, já entrando no próximo e último setor, que é a televisão, muitos brasileiros, eu tenho um botequim que eu sempre frequento, que é o Alemão, e eu gosto muito de falar sobre a Copa de 82, porque a Copa de 82 realmente mexeu com o brasileiro, porque foi uma grande catástrofe, né? Um dos melhores times que a gente teve, perdeu. E ele fala que em 82, olha, década de 80, ele estava no interior de Santa Teresa e ele ouviu pela rádio. Já um outro conhecido meu falou que ele ficou sabendo o resultado no dia seguinte, porque não tinha essa transmissão. Então é muito interessante como que o brasileiro, de alguma forma, sempre ansiou por ver o jogo da Copa e como que essas narrações, né, essas transmissões aconteciam no decorrer do tempo. O Marcos, e até a chegada do Galvão, né, que eu acho que é um marco na televisão, na estratégia, né, de narrar um jogo e tudo mais, e eu vi isso muito nas gerações lá de casa, dos meus avós e dos meus pais, né? Eles continuavam com o rádio ligado, mas assistindo a transmissão, porque a diferença era gritante. Né? E não só a diferença, né? A informação, a capacidade de informação do rádio, ela é muito intensa. Não à toa que algumas pessoas, hoje não muito, mas algumas pessoas iam pro estádio com o rádio. Isso. No estádio, elas ouviam o radinho, que é para ter informação de substituição, de cartão amarelo, etc. E aí chega a televisão, só que esse 70, 71, por 72. Aí. Só que aí é o curioso. Além da questão cronológica, o chegar à televisão não é para todo mundo. Essa coisa do chegar... A televisão chega, de alguma forma, realmente ela passa a ser comercializada, mas por muito tempo, muitas pessoas não tinham televisão. E aí o Adalberto, que estuda novela, vai poder dizer que, não sei se você lembra, existia no Brasil algo muito curioso, que era o vizinho de televisão. Isso. Por quê? Aquela pessoa que não tinha televisão em casa, ou quem tinha pessoa que ia lá para assistir a novela, para assistir o jogo, para poder ter contato com a televisão, que na maioria das vezes muitas pessoas não tinham, né? E essa televisão, ela possibilita, obviamente, você assistir, e aí as instituições públicas começam a organizar transmissões em locais públicos. Então tinha aquele grande totem com a televisão sendo transmitida, e aí eu lembro na década de 60, por exemplo, era um totem com um televisor em cada lado. E, gente, televisão é bem menor do que a gente imagina hoje, tá? Esquece essa coisa de telão, nada disso. Ela era uma caixinha e de tubo. Uma traseira de todo tamanho, né? Que a gente tinha que afastar do móvel para não esquentar. Tinha isso? Aí, isso aí eu não sabia. Tinha que estar afastada para não esquentar. Era válvula, né? Válvula, né? Tinha uns que tinham uma caixa de madeira
madeira no Tinha. entorno, né? Muito curioso. E aí existiam essas transmissões E era públicas. preto e branco, né? Preto e branco, todo em preto e branco. Algumas nem áudio tinha, as pessoas só acompanhavam mesmo a A gente imagem. dava aquela batidinha no topo dela, assim, pra ajustar a imagem. Mais posterior, a antena que se colocava o bombril, Isso. né? E isso é curioso também, porque eu acredito, não tem obviamente um estudo próximo, efetivo sobre isso, mas justamente essa coisa da televisão, o aparelho não ser tão popular, é o que fomentou essa socialização que a gente entende hoje. Porque se uma pessoa tinha televisão, ela colocava a televisão na rua e iam todos os vizinhos para a rua para assistir. E é algo que a gente vê até hoje. Se cada um tivesse a sua televisão em casa, como a gente vê hoje, iria se diminuir muito mais essa socialização, né? Essa criação de laços sociais que a gente construiu dentro da Copa do Mundo. Eita. Pode falar. Tem os ouvintes, estão contando Opa, contigo. Estão te ouvindo? legal. Vamos ouvir com o Adalberto aqui? Vamos lá, tem o nosso ouvinte aqui, Luiz Arnaldo. Fernanda, pessoal da CBN. Olha, eu sou de uma época que o jogo que passava no domingo, um clássico, né? Normalmente do Rio de Janeiro. A gente ia no cinema no outro domingo para assistir no Canal 100 os melhores momentos daquele jogo. A participação do nosso ouvinte Luiz Arnaldo, direto ali do Túnel do Tempo, O Marcos. canal 100, pra quem não conhece, é aquele canal que tem aquela como é que é? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Isso, exatamente. Era os melhores momentos só com essa música de fundo, e aí o povo já... E hoje tem no YouTube até hoje, quem quiser ter contato, isso tá na memória do brasileiro, né? E aí, o interessante também é que, para além dessas grandes transmissões públicas, ficou muito famoso aqui em Vitória, e aí quem for de fora de Vitória pode comentar aí de outros locais na cidade de vocês, que foi a transmissão do Brits Bar. O Brits Bar tá ali era ali no centro de Vitória, hoje ainda é um estabelecimento, né? É um bar também, e ele tá no entrocamento ali perto da rua 13 de Maio, na descida da Gama Rosa, próximo ali à Praça Ubaldo. E era um dos maiores bares da cidade, extremamente famoso. Era o reduto de jornalistas, né? Reduto da galera intelectual, da cultura e etc. E o Brits Bar, sendo o principal bar da cidade, passou a transmitir Copa do Mundo. E, gente, era uma coisa que o bar ficava entupido. Você não conseguia andar, ele ficava lotado de gente, não se conseguia chegar no local. E foi assim, hoje está na memória do capixaba. Quem fala de Copa do Mundo e transmissão lembra do Brits Bar. Com o passar do tempo, essas transmissões foram se popularizando, né? Já essas Copas do Mundo de 94, 98 e 2002 tinham grandes áreas de transmissão, por exemplo, em Camburi. A minha mãe fala muito quando o Brasil ganhava na década de 80 ou 90, as pessoas iam para Camburi para festejar. Recentemente até a própria Gazeta colocou... ia pra rua, né, Ia pra rua, é questão de ir pra rua. E a Gazeta colocou recentemente a comemoração do Penta em Camburi, todo mundo ali, então tinha aqueles grandes telões, essas grandes transmissões, né? E o importante para a época, não tinha esse delay, então todo mundo assistia junto de alguma forma. E hoje, o que a gente vive, acho que o delay é a parte um pouquinho ruim dessa proliferação, mas eu acho que a gente tem muito mais coisas positivas para se pensar sobre isso, porque é uma capacidade de informação que a gente tem na palma da nossa mão, ou como eu disse, até no próprio pulso, né? A rapidez da informação. Democratiza, de alguma forma. Hoje a gente tem quase todas as pessoas conseguem ter contato à transmissão e a informação está ali, né, diante da nossa mão. A gente consegue ter uma imersão maior esse grande torneio que é a Copa do Mundo. O Wagner tá aqui lembrando que na casa dele era uma Telefunken, tá? Vocês lembram da Telefunken? Não, o Adalberto não lembra, ele é muito jovem para lembrar. O Renan disse que não era nem só jogo, não. Eles assistiam, o vizinho da TV deixava a gente assistir Jornal Nacional e a novela que você contou, exato, viu, Marcos? E tem muita gente aqui lembrando de como eram as suas transmissões. A Copa mais dolorosa, sem dúvida alguma, foi de 82, e a participação do Giovanni. O Joerges dando um parabéns para você, dizendo, olha, como que você conta histórias com arte. Obrigado, agradeço. Que legal, viu? E é isso, eu acho que a gente nunca... Eu acho que uma das poucas situações é que a gente desperta o imaginário coletivo. Exatamente. Né? A gente vive num mundo tão dividido entre
né? Polarizada, Branco e azul, né? verde e amarelo, direito à esquerda, né? Que eu acho que é unanimidade. Copa. E, assim, um grande escritor, Nelson Rodrigues, falou que a seleção brasileira é a pátria de chuteiras. E realmente eu acho, o que eu entendo disso é o seguinte, quando a gente pensa o patriotismo e nacionalismo, existe uma dificuldade muito grande das camadas populares se entender como brasileiros, porque eles não têm o mesmo direito daquelas pessoas, né, das camadas mais altas. Então você ter um sentido de unidade dentro daquela concepção é algo muito difícil. E é algo que muda na Copa, principalmente porque a gente vê na seleção brasileira a maioria de jogadores que saíram das camadas mais baixas, então você tem uma relação afetiva com as camadas populares, e mais do que isso, essa questão da sociabilidade. Mais do que você se dizer brasileiro, mais do que você se sentir brasileiro em conjunto, é uma oportunidade de que, a partir daquele patriotismo, a partir daquele sentimento conjunto, tendo o país como bandeira maior, você se sociabiliza, é a oportunidade de você ver jogo com pessoas que nem vê futebol no seu cotidiano, e você de alguma forma cria laços sociais afetivos e memoriais através de um jogo de Copa. O Léo tá lembrando aqui, quem não se lembra do Tafarel? Sai que é sua. Sai que é sua, Tafarel. As crianças vão brincar. O goleiro que defendia falava sai que é sua, Tafarel. Eu queria... Não é nem uma propaganda não, mas mostrar o quão interessante que é a Copa do Mundo, por exemplo, e como isso mexe com o brasileiro. A gente falou de Jucutuquara, além de Jucutuquara tem um bar Copa 70, se chamava Bar do Davi, era um bar tradicionalíssimo e ele mudou o nome do bar por causa da Copa. De levar as transmissões para lá e chamar as pessoas para lá? Era um bar que em cima tinha uma rádio só que falava só sobre futebol. E ele ficou tão feliz com o tricampeonato que ele mudou o nome para a Copa 70. Bairros hoje, como por exemplo... Novo México não, Jardim Colorado e Jardim Guadalajara, aquele em Vila Velha, aquele ali eram conjuntos habitacionais, né? Através de projetos habitacionais. O nome foi dado por causa da Copa de 70, de tão feliz que o país estava por causa do tri. Então hoje a gente viu nome de pessoas que tem muito Romário por aí, Ronaldo, né? Nome de pessoas que partiram por causa dessa paixão do brasileiro e que de alguma forma também por causa da transmissão. Adorei, Marcos. Sempre muito obrigada, viu? Eu agradeço, é sempre bom estar aqui. O que precisar é só me chamar. Que falar de história é maravilhoso. É mesmo. E os nossos ouvintes curtem muito, né, Adalberto? Um abraço. Tem vários aqui mandando inúmeros depoimentos. Eu ia falar que ao longo do programa, né, Fernanda, a gente vai veiculando aqui, gente, outros áudios que estão chegando aqui, Marcos. A gente vai contando essas histórias ao longo do programa. Marcos Vinícius Santana, historiador, e lembrando conosco aqui como que as pessoas acompanhavam o gol do Brasil, né? Quando a gente não tinha tanta tecnologia aí em mãos como a gente tem agora. Como ele falou, no relógio, apita o gol lá do Brasil e esperava o telégrafo ser enviado, uma pessoa receber para compartilhar com todo mundo e aí vai. Posso pedir pro povo me seguir no Instagram? Pode, claro. Pessoal, eu falo sobre história do Espírito Santo, história em geral, né? Marcos com u.história.es. Estou lá no Instagram. Quem tiver alguma dúvida também, só mandar mensagem, sugestão de conteúdo, estamos aí. E o perfil dele é incrível, viu, gente? Muita história do Espírito Santo. Eu amo particularmente, viu? Agradeço, obrigado. E boa sorte para nós hoje. Boa sorte. Ou como disse o Marcos, hoje a gente vai comer japonês.